Olá, olá, você concurseiro! Em busca do crachá nessa luta hercúlea em busca do crachá. O que eu vou fazer aqui? Nós vamos examinar a prova FEPESE-EPAGRE, mas eu já tinha examinado anteriormente uma das provas, mas agora a galerinha está pedindo para eu. Foram várias provas, né? Muito semelhantes, muito parecidas, mas eu vou fazer uma análise agora aqui da prova de pesquisador, tá? Agente pesquisador. É isso que eu vou fazer, com algumas distinções, o texto inicial um pouquinho diferente, vou fazer alguns comentários, mas a gente vai aproveitar para recuperar conteúdos de gramática aqui para você, partindo dessa provinha FEPESE, já que a gente sabe, especialmente a galerinha que vai fazer esse DASC, que é a mesma banca que vai elaborar, então é bom a gente dar uma namoradinha nessa banca, acarinhar essa banca, ver como é que essa banca pensa a prova de língua portuguesa. Meu nome é Ricardo Russo, eu sou professor de língua portuguesa, sou jornalista, trabalho há 3 décadas com concursos públicos, com, enfim, curso pré-vestibular, ensino médio, redação, sou jornalista, professor universitário já há 13 anos. Meu negócio é a produção textual e eu quero aqui ajudar você nessa caminhada. Mas antes de mais nada, dá um joinha aí, dá um bacaninha aí, recomendo o vídeo para a galera. Te inscreve, cara, no canal do tio aqui e faça solicitações aí. Prof, tem a prova tal também que eu gostaria que o senhor comentasse. Vai aí, porque estamos aqui para isso, para ajudar a galera nessa caminhada aí. Então, vamos lá. Tendo em vista quem vai fazer especialmente FEPESE e quem está a fim de estudar para esse semestre, tendo aí Polícia Militar de Santa Catarina, Sesgran Rio, com a redação, tendo aí Banco do Brasil, a redação valendo metade da nota, é a redação que vai decidir tudo no Banco do Brasil, Sesgran Rio, a prova de, que mais que a gente tem? A LESC, que vai ser feita pela Fundação Getúlio Vargas, e cada uma tem uma característica, evidentemente, mas língua portuguesa em todos os lugares, legal? Crase é crase, não existe crase para a FEPESE ou crase para o Banco do Brasil, ou crase para o Sesgran Rio. Crase é crase, a gente tem que conhecer o fundamento e depois treinar as questões específicas da banca, mas antes a gente tem que conhecer o fundamento, é assim que a coisa trabalha, assim que a coisa funciona. Beleza? Tá ligado aí, então? Então o tio vai ajudar você aqui nessa caminhada. Dúvidas? Manda aí, vou deixar o WhatsApp na descrição do vídeo. Aí, se você não entender alguma coisa, ou não concordar com alguma coisa, ou achar diferente, estamos aqui para isso. Vamos lá, vamos abrir o diálogo aqui, abrir a conversação, vamos construir uma ideia aqui para a gente melhorar o nosso conhecimento, tendo em vista o fato que as grandes reclamações do pessoal da EPAGRE é o pessoal está muito tempo sem examinar a língua portuguesa, é muito conteúdo, e é por isso exatamente que o tio aqui preparou um produtinho lindo, maravilhoso para você, que é um curso completinho de língua portuguesa, isso mesmo, né? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo o curso no Hotmart, com mais de 40 aulas e mais o atendimento individualizado, lives, para cada concurso que vai acontecer ao longo desse semestre. Então, vamos estudar a língua portuguesa, cara? Vamos lá. Então, vejamos aqui o que a gente tem para começar a brincadeira aí. Você está pronto aí? Puxou uma aguinha, chocolatinho? Então, vai lá. Olha só. O que trouxe de novidade essa prova FEPESE? Né? Um texto inicial com muitas informações, isso informações relativas à área, evidentemente, da EPAGRE, portanto, não é um assunto em absoluto desconhecido para quem fez esse concurso. Mas o que chama a atenção é que essas questões, elas são questões transversais, à medida que elas são transdisciplinares, né? Ou seja, o fato de que, além da compreensão de textos e organização dentro das ideias do texto, você precisa ter conhecimentos matemáticos, de raciocínio lógico. Portanto, há aqui uma interferência de outras disciplinas, por isso transdisciplinar. Isso é uma novidade que apareceu nessas provas da EPAGRE aqui, isso é uma curiosidade, legal? Então, muita gente, para chegar à conclusão, a resposta certa, teve que apelar para a matemática, sim. Então, transdisciplinar, beleza? Mas, do ponto de vista isso a gente vai trabalhar, eu tenho um módulo exclusivo sobre interpretação de textos no meu curso lá, bacana? Que olha só, fundamentalmente se trabalha com muitos dados, com muitas informações, né? Então, a primeira coisa na leitura desse texto é a gente justamente separar esses dados e essas informações. E aí as perguntas que eles fazem é se aquilo está ou não no texto. Por exemplo, a questão número 1, ele diz assim, assinale a pergunta que pode ser respondida com base no texto 1. Ou seja, a pergunta tem de ser respondida pelo texto. Na verdade, o que está sendo trabalhado aqui? Se essas afirmações estão no texto ou não estão no
texto. Então, eu trabalho ali com interpretação de textos nas questões relacionadas a questões que estão explícitas no texto, a questões de inferência, quando a gente pode tirar uma conclusão no texto, e questões que são externas ao texto, podem ser até verdadeiras, mas não estão no texto. Isso a gente tem de trabalhar, o que está no texto e o que não está no texto. Então, aqui existe, sim, uma boa leitura e a parte de que a gente chama de interpretação, né, textual. No entanto, não é só isso não para responder. Então, a resposta correta diz o seguinte: qual foi a média de produção de maçã por hectare em toneladas na safra 2014 e 2015? Ora, isso está explícito no texto, né? Não é uma inferência, porque está aqui em amarelinho, mostrei aqui para você, ó. Para José Luiz, um dos grandes avanços na cultura da macieira foi o aumento da produtividade. Pois na década de 70, produzíamos menos de 15 toneladas por hectare, portanto, aqui a informação é de toneladas por hectare. E é essa informação que a gente está buscando, porque não tem, em todo o texto não aparece tonelada por hectare. É só aqui, nesse momento do texto. Então, isso é uma interpretação. Detectei onde está esse dado aqui. Atualmente, bom, mas como assim atualmente? Eu vou olhar para o texto e verificar que o texto foi acessado para fazer essa prova em dezembro de 2022, mas esse texto é de 2015, então esse é o atualmente. O que está perguntando lá? Safra de 2014 e 2015. Então, atualmente se refere a 2014 e 2015, né? Podemos considerar uma produtividade média acima de 40 toneladas por hectare. Então, você está vendo que aqui é uma questão de interpretação, né? Se está no texto ou se não está no texto, beleza? Belezura? Muito bem. Já a questãozinha número 2 vai exigir aí o raciocínio lógico, vai exigir a matemática, né? Então ele quer saber o que é correto. Cuidado, né? Gente, FEPESE, por organização deles mesmo, FEPESE tem que ser sempre o correto, nunca pede o errado. Agora, se você vai fazer FGV, eles podem pedir qual é a alternativa errada, qual é a alternativa que não está correta, mas FEPESE não faz isso não, é sempre a correta. O correto, o que se afirma em. Então, olha só, se a gente for observar, esses dados, as informações que vão ser dadas aqui, nada está no texto. De novo, né? São informações que não estão no texto. Em 2015, a exportação de maçãs do Brasil foi 20% superior, tem um 20% lá, mas não é a questão da exportação superior à importação. É um outro dado. Então, ele está tentando confundir o candidato por uma boa leitura. Então, isso é a interpretação de texto, sim, porque o bom leitor vai entender que isso não está no texto, que aqueles 20% que aparece lá tem outra referência, legal? Então, isso tem que ficar claro aqui, que a gente está falando, sim, de interpretação de textos, não é? Mas, olha só, na questão alternativa aí, que é a questão correta, em 45 anos, ou seja, de 70 a 2015, isso está aqui, onde eu botei em amarelinho para você, ó, na década de 70, então traz o dado na década de 70, legal? Então, é ali que traz esse dado, é ali que está a resposta. Então, de 70, era 13.261 mil toneladas, aí foi aumentando, e chegou em 2014, 2010, 2014, estabilizado em 1.200.000 toneladas. Esse é o dado que é trazido por José Luiz, ó, na informação aqui do texto, legal? Então, se a gente observar que aqui a afirmação diz assim, a produção de maçã no Brasil aumentou, então, de 70 a 45 anos, em média, 45 anos, em média, 25 mil toneladas por ano. Então, você multiplica 25 por 45, você vai chegar mais ou menos a esse número. Então, é a única resposta possível que exigia, sim, a transdisciplinariedade. Beleza? Bom, agora, ainda relativo à afirmação 3, relativo ao texto, né? Pergunta o seguinte, qual é a correta? Sempre é correta, hein? Em relação ao texto 1, né? A resposta correta, na frase, em consequência, estamos oferecendo ao consumidor em relação ao texto 2, então, interpretação de textos. Em consequência, estamos oferecendo ao consumidor um produto agradável aos olhos e ainda mais paladar para sua crocância e sabor. Os termos crocância e sabor são argumentos positivos relativamente à qualidade da maçã. Sim, essa informação, ela me leva a uma inferência, portanto, é uma questão de inferência, não é? Não está dizendo no texto que é um aspecto positivo, mas crocância e sabor são aspectos positivos. Então, não estava difícil, não. Legal, só estava mais ou menos, estava fácil de a gente resolver na interpretação, por interpretação agora, ainda relacionada ao primeiro texto, né? Essa informação em A não está no texto. Cada produtor de maçã cultiva, não diz
cultiva cada produtor de maçã. Então, isso é uma informação externa ao texto. Por isso que eu digo, interpretação, o que a gente trabalha? O que está no texto, o que não está no texto, e aquilo que eu posso inferir do texto. Né? A resposta correta é uma inferência dessa alternativa. Né? Agora, olha a C. A C já é curioso, né? Na C já é gramática misturada aqui. Ó. Olha a C, gente. Já é gramática, não é interpretação. Conforme está sublinhado, a avaliação de ambos, o clima proporcionou fruto de ótima coloração e pressão, além de bastante equilíbrio na relação entre açúcar e acidez. O termo sublinhado, que é conforme, né, é uma conjunção subordinativa causal. Conforme funciona como uma conjunção conformativa, né? Mas aqui nem ao menos é uma conjunção. Por quê? Porque não introduz uma nova oração. Conforme a avaliação de ambos, não tem verbo. Então, isso não é uma oração. Então, aqui não é uma conjunção. Mas conforme fulano, conforme declarou fulano de tal, observa que agora tem um verbo, aí virou uma oração subordinada, conformativa, adverbial conformativa, né? E não causal. Então, essa não estava difícil, não, estava fácil. Quem estudou conjunção vai olhar conforme, vai ver que conjunção causal é já que, visto que, uma vez que, porque, sabe que está errado e vai resolver essa facinho. Então, agora, você vê que misturou interpretação com gramática aqui, né? O volume, na E agora, ó, na frase, o volume da safra brasileira pode ser considerado expressivo se levarmos em conta que antes dos anos 70 a produção nacional praticamente não existia. Onde é que tu tens... Existe uma conjunção. Onde está essa conjunção? Se levarmos em conta. Ora, todo mundo sabe que o se você fizer disso, eu faço aquilo, se você não for, eu vou, é uma conjunção condicional e não estabelece relação de alternância. Então, estava bem fácil também. Portanto, essa questão 3 ela está mesclada. Isso é uma tendência FEPES que a gente tem que olhar para a SIDASC aí, né, gente? Que é por aí o caminho, né? Tem de aparecer uma questãozinha sempre também relacionada à tipologia. Então, ele quer saber qual é a tipologia, tá bom? Eu tenho tipologia e gêneros lá aí aqui no meu canal. Quem ainda não acessou isso, dá uma olhadinha aí, tipologias de gênero, porque cai sempre. FEPES vai cair. Legal? Então, se é um assunto que cai com regularidade em qualquer banca, essa é um dos assuntos aqui, né? O que você tem aqui? Olha, eles botam o conceito, ó, o que é uma injuntiva, o que é uma expositiva, o que é uma dissertação que defende ideias e argumentos, portanto, argumentativa, o que é uma narração. O conceito está aqui, ó, narração, conta uma história. Não está contando história nenhuma, né? Na injuntiva, o que é isso? Um texto que instrui, né? Um texto, uma receita de bolo instrui. Então, isso é uma injuntiva, uma receita médica instrui. Né? Isso é uma injunção, um manual de qualquer aparelho eletrodoméstico, esse manual vai ser injuntivo porque ele é de orientação. Então, não tem nada a ver com orientação também. Né? Não é uma descritiva, não descreve uma pessoa, não descreve um ambiente, uma paisagem. Né? É um texto dissertativo, mas é um dissertativo expositivo e não argumentativo, porque expõe ideias e não tenta me convencer de alguma coisa, como um editorial de jornal, caracteristicamente, que é uma argumentação. Né? A dissertação argumentativa, que, aliás, foi o que caiu na prova da EPAGRE como redação, né? A dissertação argumentativa e não expositiva. Expositivo apenas, você vê que os textos trazidos para todas as provas, né, são textos que expõem uma série de dados. É só isso. Então, ele é um texto dissertativo expositivo, letra B. A depressão é uma doença mental que não dá trégua, e a única maneira de nos livrarmos dela é buscando ajuda, de preferência de um profissional. Você está vendo que agora é um pequeno texto, portanto, o texto, o número 1 lá, se perde, são pequenos textos agora e pequenas frases, é mais fácil de você trabalhar, legal? Isso tem sido uma tendência das bancas, a FGV está fazendo isso, são pequenas frases de 3 linhas, 4 linhas, não se traz mais um texto, legal? Não acho legal, gosto de texto, mas há tendência de algumas bancas, por isso que a gente tem que namorar a banca para ver o estilão da banca, tá? Muito bem, sobre a frase acima, é correto o que se afirma, sempre FEPES perde o correto, legal, gente? Ó, se há um pronome, se ocorrem 3 adjetivos, então, olha só, há somente um pronome. A depressão, agora, é classe gramatical, né? Você tem que entender porque é a primeira parte do meu curso.
Então, se você não sabe o que é um pronome, não sabe identificar verbo, conjunção, preposição, não adianta querer fazer simulados. Você tem que pegar o módulo básico do meu curso e aprender o módulo básico. Fazer exercício de fixação, entender muito bem o que é uma preposição, o que é uma conjunção. Você viu como é importante essa ferramenta para resolver outras questões, porque está tudo misturado aqui, né? Aquela do conforme ali, por exemplo, ela é uma conjunção, ali, naquele momento ali, não é conjunção, porque naquela frase não há um verbo, portanto, não é uma oração. Por isso que a gente tem que conhecer muito bem essa parte básica, que é a primeira parte do curso no qual eu trabalho com vocês aí. Beleza? Então, a depressão é somente um pronome. Vamos ver onde é que estão os pronomes? Você me ajuda aqui? Vamos lá? Vamos ver. Olha só, a depressão é uma doença mental a qual, um pronome relativo, que trocado por qual é pronome relativo, então é um pronome, dá trégua. E a única maneira de... E é uma conjunção, de nos livrarmos dela, está ligando duas orações pela E aditiva, é buscando ajuda, de preferência de um profissional, né? Então, a depressão é uma doença mental que não dá trégua e a única maneira de nos livrarmos, nos é um pronome oblíquo, dela é de mais ela, é outro pronome também. Então, você tem 3 pronomezinhos aí, legal, e não apenas um. É, né? Então, não adianta, mas há muito tempo eu não estudo português. Não adianta, gente. Então, quem fez EPAGRE sabe que vai ter que estudar português, porque senão não vai conseguir o número de acertos necessários para ser um concorrente. Isso vai ser fundamental, né? Inclusive para a SIDASC aí, pessoal. Legal? Ocorrem 3 adjetivos e 3 artigos definidos. A depressão é um artigo definido, uma é um artigo indefinido, que não dá trégua, e a única, segundo artigo, a única de nos livrarmos dela, de mais ela é pronome reto, é buscando ajuda e, de preferência, de um profissional. Não, você tem 2 artigos definidos. Definidos 2, uma é indefinido, né? Legal? Então, são 2, ocorrem 3 adjetivos e 3 artigos. São 2 artigos definidos, né? Onde é que estão os adjetivos? Depressão é substantivo, doença mental, mental é adjetivo, que não dá trégua, e a única é o segundo adjetivo, né? Mas essa aqui já é falsa, a gente já viu, né? De buscar ajuda, de preferência de um profissional. Profissional é um adjetivo, mas como está com um artigo na frente, substantivou, derivação imprópria. Então, funciona como profissional, funciona como substantivo. Legal? Então, são 2 adjetivos. Então, errada, B, completamente errada. A palavra trégua, preferência, são acentuadas graficamente com base na mesma regra. E aquele probleminha de acentuação gráfica em prova de concurso público, eu ouço muito o aluno dizer assim, professor, até eu sei acentuar. Não adianta você saber acentuar, você tem que saber a regra. Por quê? Porque o que vão cobrar nas provas de concurso público é a regra. É a regra. Preferência é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Não lembro o que é ditongo. Aprende com o tio, tá lá. É tudo aquele português, o módulo 1, é o basicão. Fonética, o que é hiato, o que é ditongo crescente, o que é fonema, o que é letra. Sem isso, a gente não consegue definir um monte de coisa. Isso é a ferramenta básica para a gente conseguir responder essas questões. Ó. Trégua, paroxítona terminada de tom crescente, preferência, paroxítona terminada em tom crescente. E aí, nas redações, os alunos perdem muitos pontos por causa de erros de acentuação. E, às vezes, pode até perder a sua vaga em função disso. Legal? São exemplos de monossílabos tônicos. Então, nas regras de acentuação, a gente aprende o que é monossílabo tônico. Dar é o verbo dar, tônico, diferente do átono, da preposição de mais artigo a. A mesma coisa é de, não é? Também o verbo dar, e de preposição. Com acento, o verbo, porque é tônico. Sem acento, a preposição, porque é átono. Não é um monossílabo tônico, e é um monossílabo, sim, também, para diferenciar de e, partícula aditiva. Então, o não entra na brincadeira aí, legal? As palavras depressão, buscando e profissional são oxítonas, a classificação das palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, professor, sempre me atraso, grita, eu sempre erro isso. Pega lá, depressão, grita a palavra, qual é a sílaba que mais tempo a gente fica gritando? Depressão, eu fico no ão, nem todo ão é tônico, hein? Órfão, não é o ão, então diz orfão, legal? Órgão, não é órgão, legal?
Buscando. Isso é um gerúndio, sempre vai ser uma paroxítona, né? Buscando. Ninguém diz buscando. Aí fica em dúvida. Grita, rapaz. Grita. Buscando. Se tiver que gritar no dia da prova, vamos lá. O negócio é passar. Profissional, agora é oxítona, mas buscando não é. Então, a 5 não rola. Estava facinho isso aqui para quem conhecia a regra de acentuação, né? E sílabas tônicas, né? Concordância verbal, aqui está falando. Se o cidadão não sabe o que é concordância verbal, vai ficar buscando o erro aqui. Olha só, aprendeu comigo, essa é a segunda parte do curso, a sintaxe, né? E a sintaxe de concordância, sintaxe de regência, né? Então, vai lá. Concordância verbal, concordância do verbo com o sujeito. Então, eu tenho que procurar sujeito verbo. Não se vislumbra, aparecer um se e o vislumbra. Significa dizer que eles querem saber se esse vislumbra é vislumbra, singular, ou vislumbrando, porque isso aqui é uma partícula passivadora, uma voz passiva, né? Para o futuro, o que é que já se vislumbra? Coloca o se na pergunta para perguntar onde é que está o sujeito. O que é que se vislumbra? Produtividades. Produtividade está no plural, então já se vislumbram. Ele quer saber a correta, sempre é correta na FEPES. Está errado. Você sabe por quê? Aí, porque junto separado ele não perguntou isso, ele está falando de concordância, né? Você não vai, não é ortografia. Ainda não saiu, o que é que não saiu? Pergunta sempre o verbo onde está o sujeito. O que é que não saiu? Os nomes. Então, não saíram os nomes, é um sujeito posposto, colocado depois do verbo, e aí a gente sempre procura o sujeito antes do verbo. Ferrou! Negativo, errado. De acordo com o edital, não devem haver verbo haver numa locução verbal. Verbo dever é auxiliar, verbo haver é principal. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. O que isso significa dizer? Inviabilizou o plural. Tudo tem que ser no singular. Então, deve haver rasuras e não devem haver rasuras. E o que seria pior, devem haverem rasuras. Aí seria o horror dos horrores. Vamos para D. As primeiras abstrações que se pode fazer, o que é que se pode fazer abstrações? Então, que se podem fazer, não é? Você tem uma locução verbal. O que é locução, professor? Não lembro. Locução quer dizer mais de um. Então, locução verbal, mais de um verbo. Você tem o segundo, o último, que é sempre o verbo principal. E o outro só serve justamente para fazer a concordância, para concordar e para saber qual é a pessoa, tempo, número, enfim. Então, pode é o verbo auxiliar, ele é que tem que fazer a concordância, né? Então, o que é que se pode fazer? Abstrações? Tem que procurar o sujeito, né? Então, que se podem fazer, beleza? Belezura? No próximo mês, irá fazer 30 anos. Irá fazer, ó, de novo, locução verbal, tá? Ó, auxiliar e principal, verbo fazer principal, verbo fazer indicando tempo decorrido, igual verbo haver, é impessoal, não flexiona, sempre no singular, e ele vai passar a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Fica tudo, inviabilizou o plural. Irá fazer 30 anos e não irão fazer 30 anos, ou o que seria pior, irão fazer em 30 anos. Tá ligado? Belezura? Vamos adiante, vamos para 7. Olha lá. Essa aqui tá maravilhosa. Essa aqui tem que saber bem português. Se não souber, de novo. Ó. Aí a gente está falando aqui de sintaxe interna, que é a segunda parte do meu curso, a parte sintaxe. Quer dizer, você já passou pelo basicão, agora vamos para a sintaxe. Legal? Depois que você fez o basicão, a sintaxe, aí simulados. Aí você tem condições de fazer simulado, mas tem o basicão, módulo 1, módulo 2, sintaxe. Só depois dos dois módulos é que você pode começar a querer voar, legal? Só assim. Então, cada coisa é o seu tempo, porque senão quem vai voar é o seu crachá. Cuidado. Vai lá. Apesar de ele negar, está certo de ele negar, não funde de, mas ele não, porque quem é que vai negar? Ele é sujeito do verbo negar, a gente não pode fundir, eu disse fundir, preposição com artigo ali. Né? Então, apesar de ele negar, apesar de o ônibus chegar atrasado, apesar de eu ter estudado, então sempre esse de separado, porque o sujeito na frase é o ele, e ele rejeita, o sujeito rejeita terminantemente preposição, assim como eu rejeito terminantemente sagu, que eu odeio. Então, vai lá, apesar de ele negar, é certo que lhe indiquei, ele quer saber, de novo, professor, não entendi o enunciado da questão, te vou explicar. Assinale a frase, na qual ocorre um objeto direto e objeto indireto como complementos. Ou seja, o que ele está pedindo aqui? Um verbo que tenha as duas transitividades, o objeto direto e o objeto indireto. É isso, tá? Então, já de cara, quem conhece isso já botou o olho no verbo indicar. Quem indica algo a alguém. É um verbo que, teoricamente, tem as duas transitividades, né? Então, lá, ó, que lhe indiquei, lhe
é para quem você indicou. O lhe é objeto indireto. Indicou o quê? Duas alternativas, é objeto direto. Então, essa é a única, indicar a alternativa A, verbo indicar. Quem conhece transitividade sabe que os verbos, verbo responder, transitivo direto e indireto, afirmar, declarar, transitivo direto e indireto, fulano declarou, quem declara, declara algo a alguém, quem afirma, afirma algo a alguém, quem comunica, comunica algo a alguém. São verbos caracteristicamente que têm essa dupla transitividade, o objeto direto e indireto. E o lhe, o cara que está estudando português sabe que o lhe, é objeto indireto. Tem um videozinho aqui no canal em que fala as várias funções do lhe para concurso público. Ele pode ser objeto indireto, mas pode ser outras coisas também. E eu explico isso. Então, tem muito material aqui, gente. Então, dá uma olhadinha, entra aí, te inscreve, meu querido, manda sugestões para o prof. Legal? Bom, na 8 é a sintaxe de regência, né? Segunda parte do curso lá, legal? Então, agora é como o verbo se liga ao seu consequente, se precisa de preposição ou não precisa. Então, agora é regência verbal, diferente da concordância. Eu não sei direito, a diferença de direito, então você não estudou o suficiente, isso é basicão, tá? Isso está lá no segundo módulo do meu curso. Então, vai lá. Existem diversas áreas onde se poderia tirar dinheiro suficiente para amenizar a crise, né? Quem pode tirar? Pode tirar dinheiro de algum lugar, pode tirar dinheiro das diversas áreas. Olha a relação existente entre essa locução verbal, poder tirar e diversas áreas, né? Você tem aí o pronome relativo onde, né? Então, o que acontece? Esse pronomezinho relativo vai receber na frente dele, essa é uma situação mais complexa de regência verbal, a preposição, quem pode tirar de algum lugar, de diversas áreas. Então, a frase correta seria, existem diversas áreas de onde se poderia tirar dinheiro. Não é? Porque quem pode tirar dinheiro de algum lugar, de diversas áreas. Há uma preposição de aí que tem que aparecer na frente desse relativo aí, que é o pronome onde, que é o pronome relativo. Eu não sei o que é pronome relativo. E a gente vai estudar aí pronomes relativos à parte, porque é um assunto extremamente importante, o onde é um deles. Sabe-se que os estudantes preferem, preferir tem que ligar a luzinha amarela, porque é um verbo que professor de português ama de paixão em provas de concurso público, tem orgasmos múltiplos com o verbo preferir, professor de português, né? Quem prefere uma coisa a outra e não prefere uma coisa do que outra. Eu prefiro um pássaro na mão do que dois voando, dois voando. Quem prefere uma coisa a outra. Então tá aí um verbinho com a dupla transitividade. Prefere uma coisa a outra, os dois objetos. Legal? Então, é um verbo com a dupla transitividade. Então, está errado. Né? Desculpe, minha amiga, não lhe cumprimentei. Não lhe cumprimentei. Olha o lhe aí. De novo, a gente está falando de transitividade verbal, sintaxe. Eu tenho um videozinho sobre transitividade verbal, é bem importante, você tem que olhar lá. Né? Quem cumprimenta alguém. Cumprimenta com U, né? Vamos começar com a ortografia. Não cumprimento, vou dar meus cumprimentos, não vai dar cumprimento para ninguém. Não lhe cumprimentei. Quem cumprimenta alguém. Alguém sofre a ação de ser cumprimentado, então é um verbo transitivo direto, não o cumprimentei. Então está errado dizer lhe cumprimentei. Cumprimentei-lhe. Não, cumprimentei-o. Né? Já comuniquei ao síndico as ocorrências às quais você se referiu. Quem comunica algo. O que é esse algo? As ocorrências a quem? Ao síndico. Olha aí, de novo, verbo com a dupla transitividade, né? Às quais você se referiu, porque quem se refere a. Então, olha ali, o que apareceu, a crasezinha na frente do quais aí, né? Mas tem crase na frente do quais relativo? Tem, a gente vai aprender isso quando examinar e revirar de ponta cabeça os pronomes relativos. Isso está lá na parte 3, 4 do meu, na parte 4 do meu, quando a gente falar de coesão textual, a gente vai falar muito de pronome relativo lá no meu curso. Quem lhe conhece? Quem conhece alguém. Eu conheci o Pedro. Então, quem o conhece, não lhe conhece. Mas, professor, não lembrava isso. Por isso que você tem que estudar comigo, né, queridão? Então, vamos lá. Vocês identifiquem a opção 9. Identifique a opção entre parênteses que completa corretamente as frases abaixo. Então, ele quer saber sempre a correta. Lembra que FEPES impede correta. Então, Vossa Excelência muito nos honra com a sua presença. Por que é sua e não vossa? Isso é clássico, né? Já bota vossa, vossa é... Tudo que é introduzido por vossa é terceira pessoa. E aí o cidadão incauto e desavisado, pobre vítima,
não é? Ele olha para o vós e acha que tem alguma coisa a ver com vós, né? Ora, vossa, pronome é a segunda pessoa do plural, né? E vossa excelência, vossa majestade, vossa senhoria, sempre esses pronomes aí de tratamento que são introduzidos pelo vossas, eles equivalem à terceira pessoa do discurso. Então, sua. Sabendo isso, vamos ver como é que você faz para resolver a questão, né? E pode ser A, pode ser D e pode ser E. Quer dizer, você tem aí 1/3 de chances de acertar. Elimina B, é assim que você faz, né? Elimina B e elimina C. Beleza? E de repente, como são 5 afirmativas, acertando 2, você elimina o resto. Não precisa fazer todas, não, tá? E quanto mais tiver, mais fácil, porque aí você faz por eliminação. Era 12:30, ou 12:30, né? 12:30, metade da hora. Esse meia significa implícita a palavra hora, metade da hora. Então era 12:30, e não 12:30. 12:30, metade da hora. Então eu tenho já a resposta, 12:30. Pode ser, fechou a A. Não, agora pode ser sua, ainda tem 2, né? Pode ser a E também. Legal? Você está fazendo isso bonitinho? Aí apareceu assim, se não houvesse ou não houvessem, de novo, caiu o verbo haver, caso de concordância verbal, já tinha caído aqui nessa mesma prova, de novo, recorrente, clássico, né? Se não houvesse, houvessem o verbo haver no sentido de existir em pessoal, terceira pessoa do singular, não flexiona, se não houvesse tantas injustiças. Então tem que ser houvesse, logo só tem uma resposta. Na terceira, por eliminação, já resolvo o problema. Portanto, a resposta correta é a A, tá certo? Não deve haver verbo haver, de novo, em pessoal, numa locução verbal, ó. Se ele tem sentido de existir, locução verbal, transmite a impessoalidade do verbo auxiliar, tudo vai ficar no singular. Então, não deve haver bolsas, e jamais não devem haver bolsas, né? Espero que na atual gestão não ocorram desvios. O que é que não ocorre? Desvios. O verbo ocorrer é um verbo normal, você tem que procurar o sujeitinho. O que é que não ocorre? Desvios. Beleza? Aí a 10, a questão mais difícil aqui de gramática. Porque pede a alternativa em que o C é uma conjunção subordinativa integrante. Isso é aluno que estudou sintaxe, né? Isso é a terceira parte do meu curso, tá? Que é a parte já avançada, quando a gente estuda conjunções, legal? Então ele tem um planejamento todo estratégico, o curso. E aí já é uma coisa, uma brincadeira mais complicada, beleza? Então, vou bem devagarzinho aqui, olha só. O C, conjunção integrante subordinativa. Cruel essa, tá? Vamos lá. Pai e filho abraçaram-se emocionados. Esse C aí, o que é que ele assinala? Assinala uma reciprocidade, né? Abraçaram-se, abraçaram um ao outro. Então, esse C indica reciprocidade. E funciona como objeto direto. Por quê? Porque esse C dá conta daquilo que sofreu a ação de ser abraçado. Então, sintaticamente, é objeto direto com uma ideia de reciprocidade. Não tem nada a ver com conjunção, porque você vai ver comigo lá, conjunção tem que ligar orações. Eu tenho só uma, apenas e tão somente uma oração nessa frase. Então, isso é um pronome e não uma conjunção. Tá? Mas eu estou indo adiante, estou dizendo que esse pronome tem uma ideia de reciprocidade que exerce a função sintática de objeto direto. Se for uma prova de semântica, ele só pede o valor semântico desse C. Bom, valor semântico, uma reciprocidade, diferente de reflexividade, né? Então, quando eu digo assim, ele se abraçou, ele abraçou ele mesmo, no singular, tá bem? Então, é reflexivo, ele praticou a ação e sofreu a ação. Então, se eu disser que eles se amaram, amou um ao outro, reciprocidade, mas ele se amava, ele amava a ele mesmo, né? Então ele pratica a ação e sofre a ação. Eu digo assim, fulano se matou, praticou a ação, sofreu a ação. Então ele é reflexivo, mas o se, com ideia de reciprocidade, quer dizer um ao outro. Então ele tem um valor semântico diferente, né? Os dois são pronomes, mas o valor semântico diferente, portanto não tem nada a ver com conjunção, que é o que eles estão pedindo aí. Se você ouvir, corretíssimo, mas não é isso que está sendo pedido na frase, né? E esse se indica o quê? Avise, olha, esse se é aquela velha conjunção, já falei dela nesse vídeo, conjunção condicional, né? Avise na condição de vir. Legal? Então, esse se é uma conjunção, sim, mas uma conjunção condicional. Essa é facinha porque a gente identifica a condição com alguma facilidade, né? Na C, alinham-se os pés de café. De novo, agora isso, técnica de sempre na FEPES, tá?
está na sintaxe de concordância, terceira parte da segunda parte do meu curso. Alinham-se os pés, isso é uma voz passiva. O que é que se alinham? Os pés é um sujeito passivo, por isso que o verbo está no plural. Legal? Então, aí esse se é uma partícula passivadora, né? E você não tem aí, portanto, ele não funciona como uma conjunção, né? A conjunção é eu para, que é uma conjunção de finalidade, ó, para facilitar. Aí você tem uma nova oração, legal? Porque tem um novo verbo. Então, para que é uma conjunção. O alinham-se é um pronome, não tem nada a ver com conjunção, está coladinho no verbo ali, ó. Nos últimos 3 anos falou-se muito de coronavírus, né? Quem fala de alguma coisa, falou do que? De coronavírus. Observa que esse verbo falou-se, nesse contexto, exige a preposição de. Quando isso acontece, ele não é partícula passivadora, mas índice de indeterminação dos sujeitos. Tem que saber sintaxe de concordância, legal? Então, aquele de ali é um objeto indireto, logo, esse falou-se é um sujeito indeterminado. Se você só tem uma oração, portanto, não é uma conjunção. Perguntei a ele, o que é que eu perguntei? Quem pergunta a alguém. Se trouxe esse se agora é uma conjunção integrante que inicia uma oração que funciona como objeto direto. Olha só. Quem pergunta algo a alguém. Perguntou a quem? O lhe é o indireto, e toda essa oração é uma oração substantivo subordinada, substantivo objetiva direta. Então, essa questão, inquestionavelmente, era a questãozinha mais cruel do ponto de vista gramatical, e nas provas, as outras provas de EPAGRE, essa última era, sim, a mais difícil e que exigia mais conhecimento de gramática. Legal, galera? Espero ter ajudado vocês aí nessa caminhada. Tamo junto, pessoal que vai fazer FEPESE, olha aí. O pessoal que vai estudar gramática, a gente tem que estudar. E começar o estudo de que maneira, gente? Pensando em conhecer, quem está muito tempo sem estudar, essas ferramentas básicas para a gente acumular conhecimento. E não esquece que conhecimento a gente não perde, a gente sempre vai acumulando. E a prova de língua portuguesa e português haverá em todos os concursos esse ano para os quais você vai se preparar. Então, a gente tem que matar esse português estudando com muita precisão, com quem entende do assunto e gosta de dar aula, né? É a minha arte, é o troço que eu gosto de fazer. Tamo junto? Dá uma olhadinha aí no meu WhatsApp, dá um joinha e vamos lá, te inscreve no meu curso, tá aí, eu deixei o link no Hotmart também para você entrar nessa luta aí. Vamos lá?